Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a esse programa Escolhas de um Paladar. O meu nome é Cíntia Fiori, eu sou nutricionista infantil e vamos falar nesse episódio, sobre um assunto muito importante que é muito confundido aí no dia a dia e nas redes sociais principalmente. E vamos falar sobre esse assunto então, tá? Roda a vinheta aí pra gente começar. Então, gente, vamos falar sobre dois conceitos, tá? Que são completamente diferentes, mas que na prática tem muita confusão. Janela de oportunidades e janela imunológica. Quem já ouviu falar aí? Comenta aqui para mim nos comentários depois. Então, olha só, janela de oportunidades, gente, é uma janela para avanço da consistência. O que significa isso? Se eu comecei a oferecer a partir dos 6 meses, que é a idade correta, e esse bebê já tem todos os sinais de prontidão, se eu optar por escolher iniciar por um alimento amassado, por exemplo, eu vou pegar uma batata e vou amassar essa minha batata. Em primeiro lugar, a gente não vai liquidificar, a gente não vai processar nada, tá? Nenhum alimento para criança precisa desse formato de realização em processamento, tá? Então a gente só vai amassar com o garfo e ver, em primeiro lugar, se essa criança aceita esse alimento oferecido nesse utensílio, seja na colher, seja no garfo. Se eu oferecer esse alimento, começar a oferecer, o meu bebê vai ao encontro dessa colher. Eu posso pensar assim, ok, esse meu bebê tá aceitando e eu vou continuar. Gente, mas uma dica aqui, uma dica de nutricionista com esse amplo, esse momento em que eu enxergo diariamente as crianças comendo. Não deixem de oferecer e deixar essa criança conhecer, por exemplo, a batata como ela realmente é. Não privem essa criança, tá? Só um adendo aqui, de enxergar uma batata em formato de palito assada, enxergar uma batata sendo amassada, tá? Não tragam aquele alimento pronto para a criança de forma que a criança não saiba nem o que é. E principalmente sem distrair, por favor, tá? Então, vai trazer esse alimento em formato amassado para essa criança aos 6 meses? Sim, a gente vai oferecer nesse formato. E esse alimento precisa ser evoluído. O que significa isso? Eu preciso evoluir essa consistência. Existe uma janela de oportunidades, então, que é do avanço da consistência, para que essa criança vá desenvolvendo a mastigação, como ela realmente precisa. Eu não posso e não devo continuar com esse alimento amassado do mesmo jeito aos 6 meses, aos 7, aos 8 e não evoluir essa consistência. Quando eu continuo com esse alimento muito amassado, eu tô podando esse avanço da mastigação, que é importantíssimo para a criança, principalmente nesses primeiros meses, para que ela consiga desenvolver fortalecimento da musculatura, para que ela consiga lateralizar com a língua para o lado da bochecha esse alimento quando ela encontrar algum pedacinho. Quando ela encontra um pedaço, ela vai cuspir. Ah, mas então eu vou parar de evoluir a consistência, meu bebê está cuspindo. Não pensem assim. O cuspir é um sinal positivo para a criança. Afinal de contas, ela encontrou um pedacinho dentro da boquinha dela que, opa, eu não estou conseguindo engolir definitivamente agora. Mas como eu vou treinar essa mastigação, eu vou conseguir lateralizar, daqui a pouquinho eu vou estar conseguindo engolir. Então, o erro muito grande que acontece é passar por pelo menos 3, 4 meses com a mesma consistência, o alimento amassado, por medo que a criança ou tenha um engasgo, ou que essa criança não consiga deglutir. Quando a criança encontra um desafio na mastigação, é aqui que está acontecendo o progresso. É aqui que ela está conseguindo evoluir na mastigação. E evoluir a mastigação fortalece toda a musculatura orofacial, fortalece toda a questão da criança entender, opa, para aí, rasguei um pedacinho de carne aqui, encontrei um pedacinho de carne, minha mãe me deu um pedaço de carne num formato de bastão, por exemplo, eu consegui, né, rasgar um pedacinho de carne e eu cuspi essa carne, é aqui que está acontecendo o desenvolvimento. É importante para a fala dessa criança lá na frente. Então ela vai desenvolvendo uma série de habilidades importantíssimas. E essa janela, quando a gente fala, ela não pode passar, gente, dos 10, 11 meses. Né? Isso aqui eu tô falando para vocês uma janela de oportunidades. Porém, lá pelos 9 meses de vida do bebê, a criança
por volta dessa idade, já começa a fazer um movimento de pinça, que é conseguir pegar um grão de feijão, conseguir pegar um pedacinho de batata em quadradinhos. Quando a criança já tem um movimento de pinça estabelecido, que é com o dedão e dedo indicador, eu já não preciso amassar mais esse alimento. Eu iniciei com o alimento da forma tradicional, amassado, carninha desfiada, uma batata amassadinha, uma cenoura amassada, separado. Por favor, mais uma vez, não misturem os alimentos numa única papa. Isso é muito ruim para a criança aprender sabores, texturas, certo? Não façam isso. Alimentos separados. Mas eu preciso evoluir essa consistência. Mas por que eu falo em 10, 11 meses de evolução, essa janela? Porque tem famílias, muitas vezes, sem informação ou muitas vezes com informação errada. Não tô falando isso, não tô inventando, gente. É muito comum ainda a gente ter, infelizmente, né, informações desatualizadas, liquidifica tudo, mistura tudo, daí dá pro bebê. Não façam isso, tá? Procurem a informação correta. Mas a gente precisa, então, evoluir a consistência desse alimento. Por quê? Então, voltando. Por que eu falo entre 10 e 11 meses? Porque ainda tem pessoas que estão, famílias com essa mesma consistência, com o bebê lá com 9, 10 meses ainda, e eu preciso acelerar esse processo. Eu preciso começar a amassar cada vez menos. Se hoje eu tô amassando uma batata 10 vezes, automaticamente no meio da semana eu já posso começar a amassar 9 vezes. E assim eu vou evoluindo a consistência desse alimento, para que tenha pedacinhos, para que essa criança consiga fazer lateralidade de língua, que ela consiga fazer um movimento de mastigação de forma eficiente e que ela treine. Então, um erro muito comum que existe é achar que a criança sabe mastigar, achar que o bebê é automático, que é intuitivo. Aprender a mastigar não é intuitivo, é um ato aprendido. Eu preciso de muito treino. E a partir do treino eu preciso ter consistência correta do alimento, eu preciso ter tamanho ideal desse alimento. Ou seja, eu posso começar com a introdução alimentar pelo formato a partir da abordagem BLW, Baby Led Weaning, em que o bebê tem autonomia total no processo, que ele pegue um alimento no formato de bastão aos 6 meses, por exemplo, um tamanho maiorzinho, que ele consiga fazer movimento de preensão palmar. Posso oferecer inteiro? Posso sim. Não tem aumento no risco de engasgo se eu oferecer esse alimento amassado na colher e oferecer para o meu bebê, desde que a textura esteja correta. E textura correta é aquela textura em que uma cenoura num formato de bastão compridinha, eu consiga pegar com os meus dedos e amassar com muita força, eu consigo esmagar esse alimento. Ou seja, se eu consigo esmagar com os meus dedos, o bebê é capaz, mesmo sem dentes, somente com a gengiva, conseguir triturar esse alimento. Então, lembrar que a gengiva ela é rígida o suficiente para que o bebê consiga mastigar o alimento. Ou seja, lembrar que os dentinhos estão embaixo da gengiva. Talvez algum bebê já tenha dentinhos aqui. Então, e eu não posso privar essa criança, então, de praticar essa mastigação. Mas, como eu falei, não existe um aumento no risco de engasgo do BLW para alimentação oferecida de forma tradicional amassada. Então, quando eu tenho isso, eu vou evoluindo gradativamente a consistência para que quando o bebê já tem a pinça, eu não preciso mais amassar esse alimento. Então, eu preciso ir automaticamente avançando conforme a criança vai avançando nesse treino mastigatório. Cíntia, mas o meu bebê já tem um movimento de pinça aos 8 meses. Tá tudo certo. É o bebê que vai te mostrar quando que ele já está evoluindo nessa mastigação automaticamente com o desenvolvimento motor. Ou seja, se o bebê aos 8 meses já consegue pinçar um alimento, o que acontece super, eu já posso parar de amassar esse alimento. Cíntia, mas o meu bebê não vai engasgar? Não, gente, tá? Textura correta do alimento e corte correto de acordo com a idade da criança, eu não tenho um aumento no risco de engasgo se eu fizer tudo certinho, tudo alinhado, tá? Isso é um grande mito. Ah, não vou oferecer um alimento no formato maior, formato em pedaço, porque o meu bebê vai engasgar. Não existe essa informação, isso é uma informação bem errada, tem vários estudos, inclusive dentro do meu método Mamães e Bebês Satisfeito, MBS, eu tenho todos os estudos lá dentro que mostram e prova, né, gente? A gente não pode trabalhar com incertezas. Quando a gente trabalha com questão séria, que é a alimentação infantil, a gente não pode ficar na corda bamba achando uma coisa ou outra, não.
né? Quando a gente acha, a gente tem aí uma opinião de especialista, que é o que a gente não precisa ter. A gente quer informação com estudos, a gente quer informação de verdade, informação principalmente atualizada, para que eu tenha crianças aí com uma saúde de ferro, né? E crianças que evoluam nesse processo da alimentação. Deixa eu ver meu microfone aqui. Tá tudo certinho aqui, que às vezes, gente, bate às vezes o meu cabelo aqui, ele pode dar probleminha para vocês me ouvirem aí. Mas vamos lá. Então, gente, isso então que a gente está falando é uma janela de oportunidades. Eu preciso evoluir essa consistência desse alimento. Vamos falar numa carne, por exemplo. Eu posso oferecer essa carne bem picadinha, bem miudinha, por exemplo, um formato de carne de panela. Eu posso cozinhar na panela de pressão essa carne, deixar ela com água, cebola, posso colocar vários alimentos dentro dessa panela de pressão, deixar cozinhar por cerca de meia hora e depois abrir, obviamente, de forma segura essa panela e posso sacudir. Não sei se vocês já fizeram isso em casa, né? Vocês podem pegar e depois só sacudir essa panela, bem sacudida, ela vai ficar toda desfiada essa carne de panela. É muito macia, muito saborosa, muito gostosa, fazer para a família toda. Porém, essa carne, se vai estar com os fios muito grandes, se ela desfiar nos fios grandes, vocês vão picar ela na transversal. Aí vai ficar pedacinhos pequenininhos de carne naquele molinho saboroso da carne de panela. Vocês não precisam processar essa carne. Jamais vocês vão colocar no liquidificador ou em algum outro processador para que essa carne fique num formato de papa. Não, gente, a criança não precisa disso nem aos 6 meses no início da introdução alimentar, tá? Esse alimento pode ser molhadinho, úmido, para que ela consiga fazer movimentos de lateralidade de língua. Se o alimento muitas vezes está muito seco, por exemplo, carne moída. O que eu vejo na prática, gente, com a minha experiência? Carne moída, se ela está muito seca, é muito comum, vamos começar com uma carninha moída. Às vezes as crianças colocam muito para fora. Cospe, 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 porque ela não consegue fazer dentro da boquinha o bolo alimentar. Então, uma dica aqui é deixar mais úmida, mais molhada, com molhinho de tomate caseiro. Nada de enlatados, pelo menos até os 2 anos, tá? Mas fazer esse molhinho que a criança consiga fazer o bolo alimentar, tá? Então, essa é a minha dica aqui. Não esqueçam de evoluir a consistência, seja carnes, seja legumes, seja outros tipos de raízes, tubérculos, né, beterraba, né, vamos formar a beterraba, vamos cozinhar a beterraba, vamos depois começar a amassar ou do formato de bastão ou amassado e evoluindo essa consistência até oferecer o tamanho de um quadradinho para a criança pinçar e não precisar mais amassar esse alimento, tá? Então, falamos aqui então sobre janela de oportunidades, de avanço de consistência, certo? Então, ela finaliza, começa aos 6 meses, vai até os cerca de 10, 11 meses, até eu avançar essa consistência. Se eu passar disso, a criança vai começar a ter uma dificuldade um pouco maior de comer o alimento de fato, certo? Então, fica essa dica aí. O que significa, então, a janela imunológica? A janela imunológica, então, quando eu falo em janela, eu penso num período, que é um momento em que eu posso e devo oferecer alimentos com maior potencial de alergia para oferecer para a criança de forma precoce, que vai dos 6 até os 9 meses de idade. Então, são alimentos que existem, se eu comparar com outros alimentos, um potencial de alergia um pouco maior para oferecer para essa criança que eu posso... Opa, Cíntia, para aí. Então, quer dizer que eu preciso oferecer alimentos que vão dar alergia no meu bebê? Não é esse o conceito, certo? Prestem bem atenção. Então, janela imunológica é um período oportuno dos 6 aos 9 meses que eu vou oferecer alimentos com maior potencial de alergia. Mas por que isso? Qual é o objetivo, então, Cíntia? Para que eu consiga reduzir as chances de alergia do meu bebê futuramente, tá? Então, os primeiros estudos, eles começaram com amendoim. Com amendoim, começou a se ver o quê? Nos Estados Unidos existia uma grande quantidade de crianças alérgicas ao amendoim. Por quê? Aí começaram a se ver que lá no consenso de oferta de alimentos, era um consenso, não existia estudos previamente. Existia um consenso de que só se poderia oferecer amendoim a partir dos 3 anos de idade para a criança nos Estados Unidos. Porém, começou a se ver, não, mas isso não está certo. Por que esse alto grau de alergia nas crianças
E não se sabe por quê. Aí começaram a se fazer os estudos randomizados, acompanhados, obviamente, e começou a se fazer, não, vamos se introduzir esse amendoim de forma precoce para as crianças, para ver o que está acontecendo, para ver se existe, se não se está oferecendo esse alimento de forma muito tardia. E foi aí que eles viram os resultados. Começaram a oferecer de forma mais precoce o amendoim para a criança, claro que num formato de farofa ou um formato de pasta. A gente não oferece o grão inteiro, muito cuidado, né? O grão inteiro somente a partir dos 4 anos de idade para a criança, para não ter aumento no risco de engasgo, certo? Mas para eu oferecer o amendoim, eu posso oferecer desde os 6 meses de vida dessa criança, certo? Então aqui a gente está falando de um alimento em que a gente notou uma redução drástica nas chances de alergia de crianças que foram submetidas, né, ao amendoim de forma precoce, certo? Então, o amendoim é um alimento que a gente pode oferecer desde os 6 meses de vida. Eu posso colocar um pouquinho de amendoim numa banana, uma farofinha de amendoim numa maçã cozida, por exemplo, ou vou raspar uma maçã e colocar um pouquinho de uma farofinha de amendoim. Esse é um tipo de alimento, ou pode ser numa receita, pode ser em várias formas de apresentação, mas somente pasta ou farofa, certo? O amendoim. O outro alimento, o segundo alimento, é ovo. O ovo, tanto a clara quanto a gema, desde os 6 meses de vida. Então, amendoim, ovo, eu posso oferecer num formato de omelete, eu posso oferecer num formato de ovinho mexido, eu posso oferecer num cupcake, eu posso oferecer em várias formas de apresentação que eu vou expor essa criança ao ovo. Eu não vou precisar oferecer, por exemplo, o ovo, a clara primeiro, depois a gema. Gente, essa não é uma conduta certa e atualizada. Eu posso oferecer ele de forma íntegra, né, com os dois, ou mexido, formato de omelete, que eu consigo oferecer para essa criança essa exposição. Um terceiro alimento é o leite e derivados. A ideia, gente, cuidem muito, que é uma informação muito difundida de forma errada aí nas redes sociais e internet da vida, que é, vou oferecer leite. Então quer dizer que eu posso oferecer leite de vaca para o bebê. Não é essa conduta. É expor a criança a uma quantidade pequena de leite ou derivado de leite, para a gente expor essa criança para reduzir as chances de alergia a esse tipo de alimento futuramente. Por exemplo, eu posso pegar uma batata, cozinhar a batata, fazer um purê de batatas para a família toda e colocar um pouquinho de leite para fazer bater aquele leite no purê com as batatas, colocar para eu expor essa criança. Posso refogar aqui, por exemplo, uma couve bem picadinha na manteiga, que é um derivado de leite. Posso expor uma frutinha junto com o iogurte. Pode ser, mas muito cuidado, leiam os ingredientes, que nos ingredientes deve ter somente leite integral e fermento, nada além disso, nada de outros tipos de frutas. Quando eles adicionam outros tipos de frutas, enfim, começa aquela quantidade exorbitante de aditivos ali para poder conservar esse produto na prateleira, tá? Então, leite com o iogurte com apenas 2 ingredientes, assim como a manteiga, tá? Uma dica aqui também, quando vocês forem ler lá na manteiga, somente creme de leite. Assim como o creme de leite, que vocês podem utilizar o creme de leite purinho também, numa preparação, no estrogonofe de carne, estrogonofe de frango, vocês podem estar utilizando, então, leite e derivados de leite nessa janela dos 6 aos 9 meses para expor a criança. Então, quer dizer, que eu preciso ficar expondo? Não, eu não preciso expor muitas vezes, eu posso expor essa criança e depois cessar essa oferta, desde que eu tenha esse cuidado para não começar a oferecer de forma muito exacerbada leite e derivados, porque podem competir com o ferro, principalmente, por exemplo, vou fazer espinafre com molho branco. Ferro do espinafre, que é riquíssimo em ferro, vou colocar leite, eu vou colocar o cálcio que vai competir. Aqui eu vou estar tendo uma competição na absorção lá no sítio, né, no localzinho lá do intestino que vai absorver o ferro, ele vai ter uma redução na absorção do ferro. Então, muito cuidado com o excesso, né, de leite e derivados, é para expor, tá? Então, aqui falamos então sobre o amendoim, o ovo e o leite. Outro alimento, peixe. Porque, gente, muito comum achar que não posso oferecer peixe. O peixe entra aqui. Por exemplo, um filé de tilápia. Cuidado com peixes com espinhos. Vocês vão dar preferência para um filé. Mas vocês podem e devem expor essa criança.
né? O peixe é um alimento riquíssimo, a quantidade de gorduras excelentes dele é maravilhosa. Então, um filé de tilápia, eu posso expor esse meu bebê tranquilamente, assim como outros exemplos, tá? Mas cuidem sempre para ser um filezinho que não tenha espinhos, tá? Outro alimento aqui, frutos do mar. Todos os tipos de frutos do mar podem ser oferecidos. Porém, muito cuidado, gente, com uma coisa. É muito comum, né, as pessoas, eu vou ter que oferecer, vou ter que oferecer, vou ter que oferecer, mas aqui em casa a gente nunca come frutos do mar. Então a gente precisa aqui ter o quê? Bom senso. Se vocês não comem em casa, vai ser difícil para vocês tanto achar, como preparar, como fazer, tá tudo bem. Vocês não precisam. Gente, não é uma obrigatoriedade, mas sim, são alimentos em que, se vocês forem oferecer, se faz parte da rotina familiar de vocês, é bacana que vocês ofereçam para que o filho de vocês tenha um menor risco de alergia futura, certo? Então vamos lá, continuando aqui, a gente falou de ovos, amendoim, ovos, leite, derivados, peixes, frutos do mar. O que a gente precisa ter cuidado também aqui, gente? Glúten. Ai, Cíntia, como é que eu ofereço glúten para o meu bebê? Então, pensem no trigo. Pensem de onde é que pode vir o trigo. Eu posso ter um macarrão que seja de trigo. Ah, Cíntia, mas tem macarrão que não seja de trigo? Com certeza. Tem macarrão de arroz, macarrão de grão de bico, macarrão de feijão e inúmeros tipos, tá? Então, mas eu vou oferecer um macarrão de trigo que, quando eu for oferecer esse macarrão aí de trigo, eu vou olhar lá se ele é purinho. Ah, tem trigo, tem, às vezes fala assim, trigo, grano duro, às vezes fala outros nomes assim, que às vezes tem ácido fólico e ferro. Isso são minerais, não tem problema, vocês podem oferecer, tá? Está adicionado algum mineral ali que não tem problema nenhum, tá? Mas quando vocês forem oferecer, se vocês já ofereceram um ovo, e vocês já ofereceram, por exemplo, todos os outros alimentos, cuidem para pegar um tipo de macarrão que seja um alimento puro. Se ele tiver ovo, tiver corante, urucum, mas o corante urucum é natural. Sim, ele é um corante natural, mas tem crianças que reagem a um corante mesmo natural. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o alimento mais puro possível para eu expor o meu filho a um alimento puro, para que eu veja, já ofereci um macarrão que dizia que só tinha trigo lá, trigo e água, trigo, já oferecia o ovo separadamente, em algum momento já ofereci em formato do amendoim, em formato de pasta, num formato ou de farofinha, já oferecia o peixe, a tilápia, o meu bebê tinha cerca de 8 meses, e assim a gente vai tendo essa janela aqui, então, de exposição nessa janela imunológica, para que eu tenha essa criança que ela foi exposta e ela vai ter uma menor chance de alergia futura. Então, gente, isso é muito importante porque é muito comum e ainda muito difundido de que já não posso oferecer ovo. Gente, isso aí já era, certo? Então, a gente precisa se atualizar, ter informação atualizada para que vocês continuem evoluindo para termos crianças aí com uma boa formação do paladar, crianças que comam de tudo, que não sejam privadas da oferta de um alimento. Para que eu não tenha aquele menu infantil lá bem restrito que vai, sem dúvida nenhuma, lá na frente. Lá na frente, quando eu digo é ali, né, com um aninho, quando começa a mostrar os sinais de preferências alimentares, depois vai evoluindo para os 2 anos na fase da seletividade alimentar, para que eu tenha crianças com menor chance, né, com um grau muito baixo dessas características de seletividade alimentar. Então, quanto mais eu exponho, quanto mais eu ofereço, mais eu tenho ganhos na vida dessa criança, principalmente em saúde, né, gente, que vai ser um reflexo de tudo que vocês vão caminhando e trilhando nessa fase tão importante da alimentação infantil. Então, quando eu tenho, às vezes, o que eu ouço muito assim, mas eu vou, será que eu vou ter, não vai ser muito cara a alimentação se eu ficar oferecendo variedades? Gente, a questão do valor, né, que às vezes as mães pensam, mas eu oferecer um peixe. Às vezes se a gente for ao supermercado e ver o valor, tá exorbitante o valor da carne vermelha, o valor de todos os tipos de carne. Antes a gente conseguia ver, mas o porco tá mais barato. Era muito mais barato, por exemplo, carne de porco comparado, né, com a carne vermelha. Gente, só que hoje em dia tá tudo taco a taco. Tá bem complicado realmente. Mas quando eu falo em variedade, comida de verdade, legumes, batata doce, todos os tipos de alimentos que eu penso em comida de verdade,
eu consigo ter uma alimentação super variada, que eu não precise gastar muito e que eu consiga ter folhosos, por exemplo, num omelete. Ah, mas eu vou pegar folhas, ramos de folhas, por exemplo, de couve e vou colocar no omelete para expor ao ovo, meu bebê. Vou lá, pego, vocês podem fazer, por exemplo, lavar essa couve e congelar folhas de couve, deixa lavadinha, congela os saquinhos de couve lá no freezer e tirem uma folhinha de couve para fazer picadinha. Vocês podem colocar dentro do ovo elas e fazer um muffin, né? Colocar numa forminha de cupcake ou um muffinzinho de um bolo que vai formar tipo um bolinho para ser oferecido para o bebê e vocês também. Depois que vocês já ofereceram ovo, glúten, os alimentos da janela imunológica, aí vocês podem começar a fazer esse mix, fazer tipo inclusive de lanche da tarde. Por que não, né? Fica muito, só oferecer fruta. Claro, nunca deixem a fruta de lado, mas vocês podem começar a oferecer, por exemplo, um muffinzinho, um omeletezinho no lanche da tarde para a criança junto com uma fruta. Olha só que delícia que fica. Pega essa dica aí, anota aí. Vocês podem pegar 2 ovos, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, couve picadinha, tomate picadinho, cenoura raladinha, tem que ser raladinha bem pequenininha, tá? Mexer, colocar uma colherinha de sopa de fermento e um pouquinho de leite. Pode ser 20, 30 ml, só para dar deixar ele mais molhadinho assim e dar consistência para depois crescer. Bate ali, coloca para assar. Pode ser tipo uma tortinha pequenininha ou pode ser muffinzinhos pequenininhos. Vai dar 2, acredito que essa quantidade vai dar uns 2. Ou 2 ou 3, né? Porque como a gente vai adicionar farinha, vocês podem colocar para assar tranquilamente, maravilhosamente. Pode ser um lanche da tarde, tá? Então vocês podem ver que existe uma ampla variedade na alimentação que vocês conseguem fazer, tanto esse diferencial da janela de oportunidades e da janela imunológica. Então, avanço da consistência é uma coisa, janela imunológica é outra coisa, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse assunto importantíssimo, tá? E que vocês curtam muito, gente. Então, cliquem, aproveitem, não deixem de clicar aqui no gostei, se vocês gostaram desse vídeo, e encaminhem também para mães, familiares que vocês querem que saibam dessa informação importante. E não deixe de participar, que vai ter toda semana aqui um vídeo sobre esse assunto muito importante, que é a gente ter uma criança com um paladar bastante diversificado e crianças que comam de tudo e principalmente vocês tranquilas sabendo o que informar, tá bom? Um beijo, até mais!